você vai seguindo, vai vendo, você olha e diz, não sou eu não tenho capacidade para gerenciar uma empresa dessa. O mercado é tão complexo, tão difícil. Nem você vai vendo que as bênçãos de Deus são únicas. De tantas histórias, eu vou contar uma. Geralmente eu não conto histórias da minha vida, eu uso de terceiros, mas vou aqui contar uma história. No meio da pandemia, nós temos uma empresa de letreiros. Letreiro talvez seja aí uma necessidade de milésima, um item de milésima necessidade de qualquer empresa. Só faz letreiro e está inaugurando ou reformando. Em plena pandemia, quem vai inaugurar, quem vai reformar? As lojas estão fechando. E lockdown em algumas capitais. E a gente olha e diz, não, como é que vai ser? Não os funcionários, não os compromissos. E Deus não sonha para a gente, não precisava a gente ficar tranquilo. Deus é tão fantástico. E para amenizar a nossa ansiedade, um sonho no início da pandemia, e ficar assim, e a água não ia passar do tudo zero. Bem, um belo dia, nós conseguimos com a bênção de Deus ajustar a empresa para vender alguns produtos de Covid e tal. E aí chegou o lockdown em Salvador. Lembra que nós ficamos aqui fechados quase 15 dias sem ninguém abrir? E quando estava chegando aquele período, e nós estávamos fazendo algumas achadas em outros estados. E depois eu não sei fechar aqui também. Aí eu orei e disse, olha, empresa da minha, empresa do senhor, o senhor já está nos ajudando a não demitir ninguém no período de pandemia, a não fazer dívida nenhuma, o senhor tem sustentado um verdadeiro dom especial. Não gostaria de fechar. E ele falou da tua vontade, vai fechar o quê? O senhor sabe que eu não queria. Fechar com os funcionários em casa e tal. Me liga um cliente, que a gente atende ele no Nordeste. Aí ele disse, nós temos um pacote de lojas no Rio de Janeiro. Como é que o nosso cadastro lá disse, nós não atendemos o Rio. O cadastro já diz a área de atuação nossa. E aí ele ligou dizendo, tem um pacote de lojas no Rio. Primeiro, isso não é normal, ok? Ele tem talvez 20 fornecedores para atender no Rio. Aí eu disse, Rio, já tivemos nós já tivemos um parênteses na história, alguns problemas do Rio, porque realmente as fachadas a gente tem que fazer à noite, por conta de zoada, de andame, de tudo. E no Rio, à noite, loja de rua, tinha tido alguns problemas, então é uma área que a gente não costuma ter. Aí eu disse para ele, fechando parênteses, eu disse para ele, mas temos interesse, agora a gente gostaria que as lojas fossem de shopping. Aí ele disse, vamos ver, eu vou te passar o pacote de lojas de uma cidade. Em 4 dias a gente tinha fechado o pacote, 20 lojas, todas dentro do shopping. No lockdown, enquanto nossos concorrentes estavam até fechados, a gente estava trabalhando 24 horas no Rio de Janeiro. No shopping. Ou seja, sem risco nenhum dos funcionários. Tinha shopping que a gente tinha que entrar e só podia sair de manhã, mesmo que terminasse, porque era meio arriscado, então só podia sair a partir das 6 da manhã. Deus, Ele, nos promessas. Era impossível. Eu fui bom, eu fui articulei, consegui ir. Nada, impossível. Primeiro, nem o cadastro estava ativo isso. A matemática de Deus, ele faz coisas que a gente não imagina. Quantos concorrentes ao longo da pandemia, infelizmente, me ligaram pedindo emprego. Tinham fechado as empresas e não pediram emprego. Qual é a diferença? O dono da empresa não sou eu, é Deus. E nessa questão de fechamento do balanço, aprendi com um amigo empresário em São Paulo, e depois eu fui fazer a conta muito próximo, e que esses empresários podem devolver 1% do grupo a cada mês. Em vez de você esperar terminar um mês e começar outro e fazer a conta, em vez de você tirar do líquido,
Você pode tirar 1% do bruto, todo o faturamento seu. Você tira 1%, mês a mês. Quando chegar no final do ano, aí sim você faz o balanço completo e aí você vê se você deu mais ou se você deu igual ou deu menos. Quando eu faço o balanço, se eu dei mais, eu digo glória a Deus, aleluia. Quando eu dei menos, completa. E você fica ok. Mas você não atrapalha a sua conta mês a mês. Aqueles que recebem salário, sim, esses são os 10%. 10% do bruto que você recebe. Uma história incrível de fidelidade a Deus. Tem um amigo em São Paulo chamado Wesley, é empresário, ele tem vários negócios ao longo do Brasil. Alguns dos nossos filhos usam às vezes produtos da empresa dele. E ele tem um sobrinho chamado Everson. Everson era executivo de uma grande empresa, saiu e junto com sua noiva Cíntia resolveram abrir uma franquia. Descobriram então uma franquia de bolos. E eles abriram ali, escolheram um bom ponto em São Paulo e abriram uma franquia bonitinha de bolos e tal. E ele disse um dia passou lá para ver a loja como é que estava indo. Ele quando chegou, uma loja toda bonitinha, bem equipada, o estoque todo na vitrine, mas não tinha uma pessoa. E ela chamou e disse: Everson, o que aconteceu? Ele disse: tio, a gente entrou numa roubada, rapaz. Ninguém compra bolo nessa cidade. Os meses estão passando, investi toda a minha decisão, o que tinha de poupança, a gente já está ficando sem fôlego, e assim, eu estou pensando em fechar. Aí essa disse: você já experimentou o dízimo? Aí Cíntia disse: dízimo? O que é isso? A Cíntia nunca tinha ouvido falar sobre dízimo. O Everson era o ex-adventista. Everson tinha sido criado na igreja, mas a juventude acabou saindo. E aí o Wesley então explicou para a Cíntia o que é budismo. E ele disse: você vai estar quebrado, cara. Você não tem saída. Por que você não experimenta Deus? A Bíblia diz: fazer prova de mim. Experimente. Tenha coragem para confiar em Deus. Sim, eles não tinham muita opção. Pararam, disseram que iam tentar. Essa das suas viagens, não pôde voltar ali tão cedo. E algumas semanas depois, ela foi lá. Quando chegou na loja, tomou um susto. Entrou na loja, procurou o Everson no balcão. Everson. E Everson estava atrás de um bocado de gente e disse: ô tio, agora não dá para te atender. Peraí, não sai não. E ele deu risada e foi para o caixa. Tinha uma fila de pessoas do caixa. E ela falou com a Cíntia: peraí tio, não sai não. E ela saiu da loja, ficou olhando aquele movimento, sorrindo, conversando com Deus. Quando a loja fechou, chamou os dois para conversar. Aí Cíntia disse: tio, esse negócio de dízimo é bom, viu? E aí começaram a explicar que, como a Eza falou, eles começaram a desenvolver uma igrejinha pequena que os pais do Everson frequentam no interior de São Paulo. Eles disseram, assim, eles explicaram. Pessoas começaram a entrar na loja, começaram a comprar, começaram a chegar mais gente, começaram a chegar mais gente. Eles disseram: o dia todo agora, um movimento tremendo. A gente tem que repor o histórico, porque o que é planejado não dá. E a gente tem sido fiel disso, não fé. Sabe o que vai acontecer? Hoje, esse casal tem 3 lojas dessa franquia. O maior franqueado do Brasil, Everson e Cíntia. A loja que mais fatura do Brasil é a loja deles. Vale a pena confiar nas promessas de Deus? E vejam que interessante. Eles não guardam o sábado ainda. Eles ainda abrem no sábado. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
O conhecimento da Bíblia, ele é progressivo. Deus tem abençoado, eles ainda não estão, se ainda não conhecem as verdades do Sábado. Isso é progressivo, mas Deus vai abençoando na medida do seu conhecimento. Quando eu falei no Rio que a gente trabalha 24 horas, é de sábado à noite às sexta, às 5 da tarde. Sim, mas as lojas vão inaugurar. A gente tem prazo de entrega e se a gente não entregar, a gente paga multa. A gente tem que trabalhar durante a semana. De 6 às 5 horas para tudo. Ah, mas o pessoal está viajando. A gente paga hotel, paga comida, paga tudo. Os funcionários vão para a praia, que eles não são adventistas. Quem é adventista vai para a igreja, vai para o bar, vai fazer o que quiser. Mas sábado, 24 horas, nós estamos fechados. Conversando com os amigos meus que sabem disso, eles dizem que eu sou louco. Louco? Sábado? Pagar funcionário viajando? Aí ele disse, bem, só uma das questões. Uma empresa de letreiros, com todos os desafios que está viva há 38 anos. Mérito de meu pai, fundou? Mérito meu, estou na frente da empresa há 26 anos? Não, nada disso. O verdadeiro dono é Deus. Nós somos. Às vezes a gente diz, Deus é meu sócio. Desculpe, Deus não é seu sócio, nem é meu sócio. Deus, ele é o dono. Nós somos servos. Que privilégio para mim poder dizer, o Senhor é meu sócio, olha só. Imagina esse homem mais rico do mundo. Disser, você é meu sócio. O dono do universo, ele é dono de tudo. Até uma blasfêmia talvez na nossa voz dizer, Deus é meu sócio. Deus é dono. Nós somos servos. Veja que continua o texto dizendo, Malaquias 3, versículo 11, diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida do campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todos nós temos um devorador. Foi um processo. Alguém está querendo roubar alguma coisa de você? Os devoradores estão aí, só querendo roubar, matar e destruir. Mas Deus está dizendo que Ele vai repreender o devorador. E nós sabemos que Deus, quando entra, Ele traz vida e vida em abundância. Mas uma história de essa eu até contei aqui outro dia. Mas algumas pessoas não estavam, vale a pena lembrar para quem já ouviu e para aqueles que não estavam conhecendo. Pensa aqui em um galpão, em São Paulo, e o galpão tem as telhas já velhas, do tempo, telhas já requinte. Um belo dia a filha dele ligou e disse, pai, está dando a meteorologia aqui, noticiário, e está chegando uma chuva de granizo. Aí ele disse, ok, vamos confiar em Deus. Ela disse, pai, a gente tem 2 milhões de escolas embaixo do telhado. Se o granizo cair, a gente vai perder tudo. Mas ele disse, ok, o que é que a gente pode fazer? Nada. A gente não tem procurado ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. A gente tem procurado ser fiel a Deus naquilo que Ele manda. Ele não vai fazer nada. Vamos confiar em Deus. Se Deus quiser, Ele desvia a chuva. Se Ele não quiser, não vai cair e vai dar condição a gente de fazer de novo. Vamos confiar em Deus. A filha ficou um dia chateada, assim, às vezes queria ouvir outra coisa, né? Tá bom, pai, tudo bem. E a chuva chegou. E a chuva caiu. Quando a chuva passou, vamos fazer um balanço. E algumas pessoas que estavam na rua entraram e disseram, rapaz, você viu como foi, destruiu bastante coisa. Olharam para o telhado do galpão de asa. Sabe quantos furos tinha? Zero, não tinha nem furo de tamanho de uma luz. Aí, quem estava dentro disse, será que a chuva caiu mesmo? Saíram para olhar.
Logo na rua, todos os carros estavam com os para-brisas quebrados, várias bossas de capuz no teto, e a família de Ezra estava com uns 4 carros na rua. Os carros deles, nenhum tiveram muito dano. E os vizinhos começaram a dizer: ei, o que vocês fizeram? Por que esse carro não teve problema? O meu acabou todo. Aí eles disseram: cara, entra aqui, vamos conversar. Mostrar a vocês quem é o verdadeiro dono. Fazer prova de mim. Deus vai abençoar e vai repreender agora. Sabe aquele carro que você vê na televisão, vê na rua, e aí você se empolga um dia e vai fazer um test drive? Quando você vai fazer um test drive, sem dúvida, você gosta do carro ainda mais. Deus está dizendo para a gente o seguinte: não fazer um test drive comigo, experimente, tenha coragem de fazer, tenha coragem. Mas nós gostamos desse mundo. Jesus uma vez disse assim: o mundo jaz no maligno. Como nós gostamos desse mundo. Eu lembro de uma história que aconteceu em 23 de agosto de 1973. Um homem chamado James Osborne, ele entrou na agência do Credit Bank, na capital da Suécia. Entrou com uma metralhadora e ali ele fez 3 reféns, mandou outras pessoas saírem dentro da agência, ele fez mais 3 reféns, e ali começou um sequestro que abalaria a Suécia e seria uma comoção mundial. Ele pediu que uma das primeiras negociações dele, que soltasse um comparsa dele que estava preso e fosse levado para o banco para se juntar. E a polícia cedeu. E a partir dali, a polícia começou a perceber que eram os sequestrados que faziam a negociação com a polícia, e não sequestradores. Sobre os sequestrados, eles davam ordem, palavras de ordem à polícia, tratavam a polícia com hostilidade. E a polícia ficou meio confusa, porque assim, os sequestrados, se realmente querem apoio da polícia, eles diziam que a polícia estava agindo errado, que a polícia tinha que ter calma, tinha que ter... Enfim, 6 dias depois que iniciou o sequestro, em uma bem sucedida operação policial, o sequestro foi terminado, sequestradores foram presos e os sequestrados liberados. E entrou um homem para estudar o caso, chamado Nils Bejaut. Ele é psiquiatra, especialista criminal. Depois de estudar o caso, ele deu um nome que nós usamos até hoje em algumas coisas. Ele saiu com a expressão Síndrome de Estocolmo. O que é Síndrome de Estocolmo? É quando eu começo a gostar de quem está me maltratando. Tiram minha liberdade, mas eu gosto do mundo, gosto de quem está administrando o mundo. Tiram minha paz, mas eu gosto. Tenho uma simpatia. Muitas vezes nós confiamos em gerentes de banco, que às vezes nem conhecemos direito. Confiamos em ações de empresas que nós nem sabemos quem são. Investimos ali, investimos dinheiro nos bancos, mas não temos coragem em investir nos conselhos de Deus. Então, a síndrome de Estocolmo atrapalha a gente. Gostamos demais de umas coisas e não temos coragem de confiar, de acreditar naquilo que é bem e vai trazer realmente o sucesso cristão. Uma vez o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi dar um pronunciamento na rádio BBC de Londres. Ele pegou um táxi comum e quando chegou no seu destino na rádio, ele disse ao taxista: por gentileza, espere um pouco, eu vou levar algum tempo aqui na rádio
mas na saída eu vi um outro